Olá. O Ribamar, sou eu que começo. Vocês me... Eita, a gente já está online. Às vezes a gente nunca esquece. Olá, pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de vocês que estavam aí nos acompanhando, pedir desculpa pelas falhas técnicas. Então, estamos em mais uma live do projeto Enem Solidário Redação, que é uma iniciativa do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico Floriano e que conta com a parceria com o Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje temos uma live mega especial, porque contamos com a presença da professora Renata Amaral, que é do Centro Pedagógico, e com a psicóloga Isabelle Fernandes. Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês duas, cumprimentar o pessoal que está no público, e um carinho especial ao pessoal mineiro, ao pessoal de BH, que está aqui nos prestigiando. Tá? Então, é uma alegria muito grande contar com a presença de todos vocês. Então, o tema de hoje é a empatia como competência fundamental para o convívio social. Então, a live vai funcionar de maneira diferente hoje. Eu vou sair um momentinho, vou deixar a Renata mediando a conversa com a Isabelle. Depois, quando a gente for dar a sugestão de texto, de projeto de texto, eu volto. E aí conversamos eu, o professor Ribamar e a Renata. Ok, então. Boa noite, pessoal. Espero que essa prosa nossa seja muito empática e muito produtiva. É um prazer estar aqui com o Ribamar, meu grande amigo, a Isabelle, companheira aí de há um tempo, psicóloga competente aqui na cidade de Betim. E hoje, como a gente vai abordar a empatia, né, que é uma habilidade emocional, e ela está ligada às competências que são desenvolvidas na escola também pela BNCC, nós convidamos a Isabelle para que ela pudesse abrir esse momento falando um pouco sobre a empatia, que é uma competência emocional, né? Inclusive, que teve aí toda a sua trajetória inicial de abordagem teórica e experimental vinda da psicologia. Hoje abrange várias áreas do saber, né? Na live. Mas a psicologia é aí a raiz, né? A mãe aí da empatia. Então, a Isabelle vai falar para a gente um pouco sobre isso, e na sequência eu vou comentar com vocês como que seria uma possibilidade, né, de escrita de uma redação do Enem que tivesse como tema aí a empatia como uma competência fundamental para o convívio social. Nós escolhemos duas possibilidades, e aí eu e o Ribamar vamos comentar com vocês, ok? Isso aí, Isabelle, com você, muito obrigada por você estar presente. Então, boa noite, pessoal, né? Como a Renata disse, meu nome é Isabelle Fernandes, eu sou psicóloga clínica, eu tenho formação em neuropsicologia e eu sou especialista em teoria cognitiva comportamental para crianças e adolescentes. Então, assim, desde já eu quero agradecer o convite, né, em especial à professora Renata, e, assim, dizer que está sendo um prazer participar dessa live aqui com vocês, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de entendermos o que é empatia, né? Então, assim, o que é empatia, gente? O que ela significa, né? A empatia é a capacidade de sentir o que o outro, né? O que a outra pessoa sente. Então, assim, é a gente se colocar no lugar do outro, é compreender os nossos sentimentos, as emoções, os comportamentos das pessoas, né? E ser empático é saber ouvir, é tentar entender os problemas, as dificuldades, os medos, raiva, tristezas, alegrias, enfim, as emoções, tanto as nossas como a das outras pessoas. Eu costumo falar que é uma palavrinha mágica, que faz a gente conectar com as outras pessoas. Então, assim, faz também com que a gente entenda, né, o outro, com que a gente tente ajudar, faz com que também a gente perceba as vontades do outro. Então, assim, e vale a gente lembrar que essas vontades que o outro tem podem ser muito diferentes das nossas, né? Até mesmo porque ninguém é igual a ninguém,
né? Então, assim, e o legal é que nós conseguimos ver as pessoas como elas são. Então, assim, e não querendo que elas sejam aquilo que a gente queria que elas fossem, né? Então, assim, a gente começa a entender o outro a partir de um ser único, né? Uma existência, um ser único existencial. E aí, com essa habilidade, né, a gente consegue ajudar uns aos outros e o nosso relacionamento, ele acaba ficando ainda cada vez maior, né? Então, assim, e aí eu quero pontuar também para vocês de onde que vem essa tal da empatia, de onde que vem isso, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele existe, dentro dele existem uns neurônios, né? Os neurônios, a gente chama esses neurônios de neurônios espelho, que eu eu costumo dar o apelido de espelho mágico. E aí, né, esse neurônio espelho, a gente tem que colocar ele para poder funcionar. Então, assim, a empatia, a gente já nasce com ela, né? E a gente vai desenvolvendo ela. Então, assim, desde que nós somos bebês, a gente já consegue sentir, identificar as emoções, né? Através dos bebês, por exemplo, do rosto dos pais, né? Da voz. Então, assim, e aí, durante o longo da vida, a gente tem que continuar desenvolvendo a empatia. E aí, como que a gente faz isso, né? Então, assim, a gente desenvolve a empatia perguntando para o outro o que ele está pensando, o que ele está sentindo. E aí, a gente coloca, né, o nosso neurônio espelho para poder funcionar. E quanto mais a gente sabe identificar essas emoções, melhor a gente fica. Então, assim, mais empático a gente fica, né? Quando a gente consegue colocar no lugar do outro. Então, assim, mais amigos a gente consegue cultivar, a gente se dá melhor com os nossos pais, os nossos familiares, os professores. E aí, enfim, né? A gente vai desenvolvendo também a famosa habilidade social. Então, com a empatia, a gente só tem a ganhar, tá? E aí, tem umas palavrinhas, eu falo que tem duas palavras-chave da empatia, que é compreender e saber ajudar. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue compreender o outro, a gente pode tentar ajudá-lo. Então, assim, isso está muito, né, ligado à empatia. E aí, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para a gente poder exercitar o desenvolvimento cada vez mais, né, desse nosso neurônio espelho. Então, assim, eu já tô finalizando, tá? Tô tentando ser bem rápida, viu, Renata? Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu tenho perguntas aqui já. Tá, então assim, ó, e aí para poder finalizar, empatia, ela é fundamental para a nossa socialização, né? Então assim, mesmo que a gente nasce com ela, a gente pode estar desenvolvendo ela cada vez mais. E aí, é claro que eu não podia perder a oportunidade, né? Como eu trabalho com abordagem de TCC, que é a cognitiva comportamental, dentro da minha abordagem, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Mas, assim, antes de deixar essas tarefas, eu queria ler aqui algumas técnicas para a gente poder exercitar, né, esse nosso neurônio espelho, que eu falo que é o neurônio, né, o espelho mágico. Então, assim, o primeiro ponto, né, é tentar identificar os sentimentos e as emoções do outro. Então, assim, todo mundo tem emoções, né? Todo mundo sente as emoções. Então, assim, as emoções é para nossa sobrevivência. Então, a gente não pode ter medo, né? A gente tem que se permitir senti-las.
E aí, outro ponto também, outra técnica, é procurar e perceber como os outros, são. Entender que eles são diferentes e que ninguém é igual a ninguém, né? Então, assim, eu costumo, quando eu estou explicando isso para os meus pacientes, eu peço a eles para poder olhar para a mão. Então, assim, né? Olha para a mão, então, numa mesma mão aqui, tem 5 dedos. E nenhum dedo é igual. Então, assim, é para a gente lembrar que ninguém é igual a ninguém, que é mesmo, né? E que a gente tem que saber respeitar essas diferenças. Outro ponto também é entender que sempre todos vão pensar e querer como a gente, né? Então, assim, evitar esse erro de pensamento que geralmente a gente tem, de tentar adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Então, assim, uma forma que a gente tem, né, é de estar perguntando, o que está acontecendo? Então, vamos começar a exercitar isso também, né? Vamos perguntar, porque é só assim que a gente sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, e aí a gente acaba no tomando, assim, as nossas decisões, né? Então, assim, evita esse erro cognitivo, esse erro de pensamento. Tentar entender também o que os outros eles não sentem as mesmas coisas das mesmas formas que a gente. Então, assim, cada um, né, voltar lá pelas diferenças, né? Cada um tem o seu jeito. Então, assim, cada um tem a intensidade que vai sentir a sua emoção. Então, assim, o importante é a gente tentar regular essas emoções, né? Eu falo que nem para mais e nem para menos. O ideal seria a gente viver as emoções ali na média, né? Nenhum extremo. Outra questão, né, importante, que é tratar os outros como você quer ser tratado. Então, assim, é o famoso pensar, né? Se colocar no lugar do outro. Então, assim, se fosse eu gostaria que isso tivesse acontecido comigo, né? E perceber que quando o outro não quer fazer alguma coisa que a gente queira, né? Que isso não significa que esse outro não gosta da gente, com que esse outro não tenha uma afinidade. Então, assim, o outro é diferente. Então, assim, tudo bem ser diferente, né? E perceber se o outro está precisando de você. Então, a partir do momento que a gente tem essa sensibilidade, está percebendo, nossa, esse outro, né, está precisando de uma ajuda e eu posso ajudá-lo. Então, isso, para mim, é a chave, assim, da empatia. Então, o que eu queria também, né? Como eu disse que eu trabalho na abordagem de TCC, dentro da abordagem que eu trabalho, a gente dá tarefa para casa. E aí, a tarefa que eu vou dar para vocês de casa, né? Para vocês fazerem aí uma listinha de coisas que vocês precisam mudar, né? Para poder se tornarem mais empáticos. É isso aí, Renata. Vamos para as perguntas. Que ótimo, Isabelle. Muito, muito claro, muito explicativo. Eu queria que você comentasse para a gente um pouco qual que seria a diferença entre simpatia, a compaixão e a empatia. Porque o que acontece? Aí estamos pensando para a redação do Enem também. Tá. A fuga ao tema é um problema que pode levar o aluno a zerar uma redação do Enem. Então, se ele confundir, por exemplo, a empatia com simpatia, né, com ser simpático, ou com o sentimento da compaixão, ele pode conduzir o seu texto para uma nota 0, né, porque ele vai estar fugindo ao tema, não está tratando da empatia. Então, você conseguiria, assim, diferenciar isso para a gente? Tá, então, assim, a simpatia, né, é diferente da empatia e da compaixão. Mas, assim, mesmo elas sendo diferentes, né? Então, assim, eu falo que elas andam juntas. É como se elas andassem juntas.
Então, assim, geralmente, o trabalhar a compaixão é trabalhar comigo mesma, né? Então, assim, eu preciso, acima de tudo, né, ter uma autocompaixão sobre mim. Então, assim, que eu costumo falar também, que é como se né, primeiro a gente tem que olhar para a gente, para depois olhar para o outro. Então, assim, isso não é mas isso é egoísmo. Não, isso está dentro lá da compaixão, dentro ali do amor próprio. Porque, assim, se eu não estiver bem comigo mesmo, eu também não consigo estar ajudando o outro. Então, são diferentes, né? Então, eu falo que o significado é diferente. Mas, assim, é como se essas três palavras, esses três sentimentos andassem juntos. Deu para expliquei aí? Tá ok. Inclusive, você está cheia de elogios aqui. O Ribas deve estar acompanhando ali também. Essa doutora Isabela é ótima. Quando que ela vem a Poços de Calda, tá aqui nos comentários. Depois você vai ler lá. Então, mas tá ótimo mesmo a prosa, Isabela. A outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você mencionou isso, mas só para poder a gente entender um pouco melhor. Sim. A empatia, ela é genética ou não? E mesmo sendo genética, ela pode ser desenvolvida? Então, são duas perguntas. Tá. Então, assim, a primeira, né? A gente nasce com a empatia. A gente já nasce com ela. Então, assim, e aí, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo ela. Então, foi como eu disse, né? Quando a gente é bebê, a gente já tem lá a empatia, que tá dentro lá, né, das emoções, dos sentimentos, do nosso comportamento. E aí, como que a gente vai identificando essa empatia? Através do outro. Então, assim, geralmente, né, os pais ou a pessoa que estiver mais próxima da criança. Então, assim, através de um olhar, através de um gesto, de uma fala. Então, assim, o bebê, ele consegue identificar, né, quando o outro, né, ou o cuidador, ou os pais, enfim, quando tá com raiva, quando tá triste, né, quando ele está sentindo as emoções. E através também das feições. Então, assim, fazendo o gesto, né, a cara de raiva, né, de triste. Não vou falar só de emoção desagradável de sentir, não. Vou falar de alegria também, de amor. Então, assim, a gente consegue desenvolver ela. A gente nasce, sim, com ela e a gente também tem a capacidade de estar desenvolvendo. Ótimo. Todas essas informações são muito importantes enquanto conhecimentos prévios que a gente precisa ter, né, para poder escrever um bom texto. Porque se a gente chega no momento da prova do Enem, né, os candidatos, e não tem a menor noção do que é empatia, né, mesmo isso sendo algo próprio da gente, mas se a gente não tem um conhecimento sobre essa competência, como que a gente vai escrever, né? Então, até respondendo aí a um comentário, é importante a gente entender o que vem a ser essa competência. E aí, por último, Isabelle, eu queria te perguntar o seguinte: as situações de vulnerabilidade e de crise, elas evidenciam mais a empatia nos sujeitos? Sim, isso com toda certeza, né? Então, assim, para quem já tem, já tem esse desenvolvimento, essa habilidade, né, da empatia. Então, assim, nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, a gente consegue, né, perceber o outro, né, as dificuldades do outro. Então, assim, algum problema que esse outro apresenta. Repete a pergunta, Renata, que eu acho que eu me perdi. Assim mas mesmo. É isso mesmo. Se nas situações... Não, tá ótimo, tá tranquilo e tá muito boa a sua fala. Eu te perguntei se nos momentos em situações de vulnerabilidade e em momentos de crise, se a empatia fica mais evidente nos sujeitos. Uhum. Então, assim, isso sim, com toda certeza. Né? Então, aí volta lá nas coisas que eu já falei, né? Como a gente já nasce com ela, como a gente já tem essa habilidade, então, assim,
quando a pessoa está mais vulnerável, a gente consegue perceber, né? Então, assim, nem sempre... porque é aquela questão, a gente tem que virar detetive, sabe? Para poder estar tentando identificar. Porque nem sempre também o outro vai falar. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que ter, claro, a consciência de que a gente não adivinha o que o outro está pensando, mas, assim, através de um gesto, através de um olhar, né? Então, assim, quando o outro consegue identificar para a gente alguma emoção, né? De vulnerabilidade, de medo, de tristeza, então, assim, isso pode tornar né, pode acontecer da gente conseguir ver e acabar tentando ajudar, né? Tentando colocar no lugar, né, no lugar dessa outra pessoa e aí desenvolvendo ainda mais a empatia. Ok. E aí, a última pergunta, que tem mais uma, apareceu mais uma aqui, ela é importante também para a gente pensar nessa produção do texto, mas não só porque o tema é tão importante, sobretudo nesse momento político, histórico que a gente está vivendo, né, de excepcionalidade aí dessa crise mundial, sanitária, de política, enfim. É importante que a empatia seja desenvolvida cada vez mais em todos nós, para que a gente consiga ter um mundo mais justo para todos e todas, né? Então, embora a gente está trabalhando aí com o foco de uma temática de uma prova de redação, né, do Enem, mas o tema ele é muito importante, muito caro, inclusive, para esse momento social que a gente está vivendo. Então, eu queria te perguntar o seguinte, peraí, deixa eu ver aqui. A empatia, tem essa mais uma. A empatia, ela é uma habilidade própria do ser humano? Não entendi. É uma competência, uma habilidade própria só do ser humano? Sim. Não. Então, assim, é uma habilidade só do ser humano, mas a gente consegue também ter empatia até pelos animais. Uhum. Então, assim, é uma habilidade nossa, né? Mas que a gente também, né, o ser humano também consegue sentir essa empatia pelos animais. Sim, e essa habilidade, essa competência, essa habilidade aí de ser empático, ela é aplicada a todas as áreas do conhecimento e todas as áreas da nossa vida, né? Porque, por exemplo, eu estive pensando hoje nessa live do Enem, de pensar a empatia no trabalho, né? Possivelmente, ela é uma característica de um bom líder, né? Para poder ele conseguir conduzir a sua equipe. E assim, em todas as áreas, porque ela faz parte dos sentimentos e das emoções, né, da pessoa. Seria isso? Sim, né? Bem isso. Então, assim, é saber ouvir, né? Então, assim, tentar entender o problema do outro, a dificuldade dele, né? Então, assim, as suas emoções, e aí dentro das emoções, né? Vamos falar das emoções primárias, dos medos, da raiva, da tristeza, então, assim, da alegria também, né? Do amor. Então, assim, a gente tentar entender, né, o outro. Então, assim, se colocar no lugar do outro. Ótimo. Ô, Isabelle, muito obrigada pela sua fala, pelo seu esclarecimento. A sua fala é duplamente importante, né? Por nos ajudar a pensar em argumentos para a prova do Enem, para construir esse texto dissertativo argumentativo, mas também para que a gente possa colocar em prática a empatia na vida da gente, né? Para a gente ter um mundo melhor aí para todos nós. Muito obrigada, tá? Agora eu vou chamar o Ribamar para ele poder vir dividir comigo aí essa discussão sobre o texto. Então, assim, só para eu poder finalizar, né? Sim, então, assim, quanto mais a gente conseguir identificar, né, as nossas emoções, quanto melhor a gente se autoconhecer, mais fácil fica, né, da gente desenvolver essa habilidade da empatia. Então, assim, né, quando a gente consegue colocar no lugar do outro, né? Mais amigos a gente cultiva, a gente se dá melhor com as pessoas, né? Com nossos pais, nossos familiares, professores, né? E aí nós vamos desenvolvendo também outras habilidades, que aí vem a compaixão, vem a habilidade social, né? Então, assim, tendo empatia, a gente só tem a ganhar, né?
Então, assim, como eu falei lá do para casa, não esqueci. Então, assim, vou dar de tarefa de casa aí, né, para que vocês façam uma lista de coisas que a gente precisa, né, vou me colocar também, né, porque é bom a gente estar sempre aprimorando aí a empatia. Coisas que a gente precisa mudar para a gente poder se tornar mais empático, né? Então, agora vocês já sabem qual que é o significado, né, da empatia, então vamos colocar aí, ó, vamos fazer uma lista de coisas que a gente precisa mudar, né, para a gente poder se tornar melhor. E boa sorte aí para as pessoas aí que vão estar fazendo a prova. Então, assim, e não vamos esquecer da gente estar exercitando esses nossos espelhos mágicos aí, né? Dentro do nosso cérebro. Tá, joia. Muito obrigada, viu, Isabelle? Ribamar, tem alguma pergunta? Nem te perguntei se você tinha alguma pergunta para Isabelle. É que eu fico aqui nos bastidores, né? Fala demais, tá, gente? Nada, foi maravilhoso. Eu só queria, né, agradecer em nome do laboratório, em nome da UFP, nessa parceria com a FMG, com o Centro Pedagógico, pela sua presença e pelas ótimas considerações sobre empatia. Prazer foi todo meu, tá? Eu queria só fazer um comentário rapidinho, que você estava falando essa questão da vulnerabilidade. Eu li algo, não me lembro quando, mas as pessoas que mais doavam em live são as pessoas que são de classes menos favorecidas. Interessante isso, né? É interessante. A gente sempre espera muitas vezes, né, grandes empresários, os ricos, digamos assim, mas as pessoas que estão na mesma situação. Eu lembro aquele Masterchef da Bandeirantes que teve um cara que ganhou, está desempregado, mas ele doou 5 mil, acho que é o prêmio, para uma instituição para ajudar pessoas que nessa pandemia estão passando necessidades, né? Então, é muito interessante isso, né? É, muito bacana. Legal. Muito bacana. É isso, obrigado. Obrigada a vocês. Tá, até mais. Bem, então vamos agora para o nosso segundo momento, né? Depois dessa explicação maravilhosa da Isabelle, eu quero reforçar, né, os meus agradecimentos, né, pela nossa audiência. Estou contabilizando já que umas 918 pessoas aqui, esse povo de Minas querido, maravilhoso, que está aqui nos acompanhando, os alunos, né? Você que esteja em qualquer lugar desse Brasil, que esteja acompanhando a nossa live, muitíssimo obrigado. Então, eu vou colocar aqui as nossas... Eu vou começar daqui porque os slides anteriores falam sobre o tema, né? Então, reforçando, nós estamos falando hoje sobre empatia, né, como uma possível proposta para a redação do Enem. Então, Renata? Então aí, nesse momento, então, pessoal, até agora, a nossa ideia é preparar esse campo aí dos conhecimentos prévios, né? Que seria esse trabalho de leitura, esse trabalho de assistir a bons documentários, jornais, revistas, para que a gente esteja atualizado sobre os temas, para que a gente saiba falar sobre esses temas. Então, as considerações da Isabelle vieram ao encontro disso, né, no sentido de esclarecer um pouco para a gente do que vem a ser a empatia, de uma perspectiva da psicologia. E aí, como a gente também está abordando isso com foco nessa produção da redação do Enem, né, também, eu busquei outras definições para a gente poder ampliar esse repertório nosso, né, e pensar no que seria mais produtivo para essa produção de texto. Então, por exemplo, no dicionário Wise, diz assim, que a empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer e de aprender do modo como ela aprende, né? Então, ou seja, essa questão de se colocar no lugar do outro e estar junto com ele. Então, essa é uma definição do dicionário que a gente vai acrescentar aí a todas as considerações que a Isabelle colocou para a gente, pensando na produção do texto. Eu também peguei um trecho de uma citação do José Saramago, um belíssimo autor português aí da literatura, e ele fala assim: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós.
E isso é algo que, assim, em essência, fala da empatia, que é essa questão, como bem colocou a Isabelle, da gente não olhar só para a gente, né? Da gente olhar para o outro, se colocar no lugar do outro sem preconceito. E que quanto mais a gente se fecha, se individualiza, né? Fica na nossa ilha, menos a gente tende a ser empático, né? Então, é preciso sair da ilha. Então, essa citação de um texto do Saramago, eu acho que é muito representativa para a gente que é do senso comum, que não está na área da psicologia, entender mais essa questão da empatia na prática, né? E que, inclusive, o candidato pode utilizar, né, essa citação para auxiliar na argumentação, por exemplo. Sim, sim. Inclusive usando como citação direta, inclusive, dizendo, né, de acordo com José Saramago. Então. Bom, próximo. Isso. Outra coisa também que eu queria comentar, né, uma vez que a gente está falando de língua portuguesa, de produção de texto, é dessa origem da palavra. A palavra empatia, ela tem uma origem grega, né, no sentido de e de patos, que seriam as paixões. Então, realmente é algo relacionado com o que está dentro da gente, com o que está dentro do outro, né, no sentido, assim, desses sentimentos, dessas paixões. Essa origem da palavra é grega e ela diz muito sobre o significado dessa palavra. Então, é importante a gente também ter essa informação. Bom, e aí, então a gente está com uma série de conhecimentos prévios aí, especializados, que a Isabelle contou para a gente. Pegamos a definição do dicionário Wise, pegamos aí uma citação do José Saramago, e essa etimologia da palavra empatia. Isso são informações, conhecimentos prévios, né, que a gente está aí elegendo, construindo aí, levantando, para que a gente possa construir um bom texto daqui a pouco. E aí eu queria contar para você sobre uma experiência que o Museu da Empatia desenvolveu numa instalação lá no Ibirapuera, no ano de 2017. Olha que bacana. É com uma metáfora do sapato. Aí a gente pode pensar assim, nossa, o que esse sapato aí tem a ver com empatia? Olha só o que foi a instalação. Mostra pra gente, Ribamar. O próximo. Aí. Lá no Ibirapuera, eles montaram uma caixa de sapato. Essa caixa que vocês estão vendo aí é uma caixa grande de sapato. É uma instalação no meio do Ibirapuera. Então, uma caixa grande de sapato. Dentro dessa caixa de sapato, eles colocaram doações de diversos sapatos, diversas pessoas. As próximas para a gente. E as pessoas que iam lá viver essa experiência da empatia lá na caixa de sapato, essa instalação tinha o nome de Caminhando com os Seus Sapatos, no sentido de caminhando no seu lugar, né? Que seria essa questão da empatia. E aí as pessoas pegavam um sapato, né? Efetivamente, calçavam um sapato, colocavam fones, vocês podem ver aí, você tem lupinha aí, Ribamar, para mostrar? Pegava um fone, aí lá tinha um fone, a pessoa punha o fone e ela caminhava pelo entorno ali da onde estava a instalação com esses sapatos, ouvindo a narração da pessoa de quem ela é. Olha que fantástico, que experiência, né, que vivência, que questão mais interessante para você conhecer o outro. Então, assim, você pegava um sapato sem saber de quem era, colocava o fone vinculado a esse sapato, né? Então, aquele áudio, aquele relato da vida da pessoa, né, de como era a vida dela, é do dono daquele sapato que você usou. E era numa metáfora de estou andando por você, né? Nessa ideia de desenvolver a empatia. Achei, assim, linda essa exposição. Então, para a gente ver como que o tema da empatia, ele é algo que tem mobilizado e movimentado, né, as discussões, os espaços formais e não formais de aprendizagem, por ser considerada mesmo uma competência importantíssima para o desenvolvimento e a continuidade da nossa existência aqui de maneira harmônica, né, na Terra. Bom, então, essa experiência, ela mostra para a gente o seguinte: calçar os sapatos do outro significa estar aberto para conhecer o outro.
sem preconceitos e sem estereótipos. Não é simplesmente calçar o sapato e dizer, tá me machucando aqui, tá me machucando ali. Não, é no sentido de realmente sentir o que o outro sente, né? Se colocar no lugar dele, olhar com os olhos. Essa é a essência aí do que a gente precisa entender sobre empatia, tanto para viver como para poder escrever o texto do Enem. Vamos lá? Pode passar, Rita. Então, aí, finalizando essa questão dos conhecimentos prévios, a gente precisa, então, ter ciência de que a empatia é uma competência, né, emocional, e ela também é uma competência que está prevista na Base Nacional Curricular Comum. O que é isso? Espera-se que, na escola, os professores, a equipe escolar, contribuam para que esse estudante desenvolva a empatia. Como a Isabelle bem colocou, embora seja algo que a gente nasce, né, a gente nasce tendo a empatia, a possibilidade de ser empático, é algo que precisa ser desenvolvido, né, ao longo da vida. Então, a escola é um lugar importante nesse sentido, né, de oportunizar, de oferecer situações para esse sujeito, de desenvolver aí a empatia. E dada a importância dessa competência, ela é ela é uma das 10 competências, a 9ª, né, que está na Base Nacional Curricular Comum. Então, ou seja, é algo que precisa, de fato, de atenção da escola. E que, portanto, nesse momento que a gente está vivendo, tem grandes chances de ser um tema de uma prova, de um vestibular, de uma redação, né? Porque a gente percebe que, além da abordagem ampla que tem dado ao tema, a necessidade do trabalho com o tema e, inclusive, ele ser uma das competências da BNCC. E a esse tema, então, está ligado, é importante que a gente saiba sobre as habilidades sociais humanas, sobre inteligência emocional, sobre a percepção do contexto, sobre o acolhimento da perspectiva do outro, sobre a alteridade, né, que é esse se colocar no lugar do outro, a valorização da diversidade, que a gente saiba discutir sobre as práticas de diálogo e sobre boa convivência, sobre ação colaborativa, sobre trabalho em equipe, mediação de conflitos, e isso fica amplo, seja para a questão familiar, para a área do trabalho, né, para um evento ambiental, isso é muito amplo. Então, é importante que a gente tenha esse olhar mesmo bastante ampliado sobre o tema. E é importante também que a gente tenha um olhar sobre o outro lado, né? Por que é importante desenvolver essa competência da empatia? Porque o individualismo, né, a perda da sensibilidade, muito às vezes em prol do excesso do uso da tecnologia, que é muito positiva, mas que também tem os seus problemas quando ela é usada em excesso, né? Sobre o preconceito, o autoritarismo que a gente está vivenciando e até a distância que a gente tem física um do outro, contribui para que a gente seja menos empático. A negação das situações. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um contexto de pandemia e a gente sabe que boa parte da população nega o fato, né? É científico, né? Tem todo um protocolo comprovado pela ciência, todo mundo sabe disso, mas ainda assim a gente tem uma parcela grande da sociedade que nega. Ao negar o fato e, por exemplo, não usar máscara, a pessoa não está sendo empática, né? Então, a empatia, ela está presente no nosso dia a dia e nas nossas ações enquanto seres sociais. E, então, ela pode ser abordada na prova do Enem, por exemplo, em vários âmbitos, em várias esferas da vida social, né? Como, por exemplo, no momento de pandemia, como, por exemplo, para um mundo melhor. Por exemplo, o Pantanal está lá sendo devastado com as queimadas. Falta de empatia. Então, vocês entendem como que o tema é importante para a vida e como ele pode ser amplamente abordado no Enem? Né? Tem grandes chances, e porque ele é muito amplo para ser abordado no Enem. E, por fim, aí, essa relação do mundo de hoje, né, radicalmente aberto, digital, volátil, exposto,
tudo isso faz com que a gente pense e busque desenvolver práticas empáticas, ok? E tudo isso faz parte desse conhecimento prévio que a gente precisa ter em mente e estar preparado para poder produzir esse texto do Enem, mas eu ressalto sempre que para viver, tamanha a importância do tempo. Bom, como a Isabelle também colocou, em situações de crise e de vulnerabilidade extrema, a gente percebe, fica mais evidente as práticas empáticas, né? Então, por exemplo, uma situação de fome, de dor, de maus tratos, a própria pandemia, uma violência, seja ela uma injustiça, uma discriminação, um sofrimento emocional, um problema com o meio ambiente, como a escassez de recursos ou desmatamento, são situações que desencadeiam aí, e muitas das vezes, né, esse sentimento, essa ação empática com relação ao outro, com relação ao meio ambiente. E isso são informações que a gente precisa articular para construir um bom texto, para se tratar sobre um tema que tenha como núcleo aí a empatia, ok? E é importante, né, para quem está nos assistindo, né, reforçar que todas essas informações, né, que já foram ditas até o momento, tanto pela psicóloga Isabelle quanto pela Renata, são conhecimentos que eu preciso ativar, eu preciso, né, ter vivenciado, principalmente quem está vivenciando o ensino médio, ou quem já fez o ensino médio e vai fazer o Enem depois de mais uma tentativa, né? É sempre importante lembrar que no processo de produção de texto, essa bagagem que a gente vai construindo na vida, ela é importantíssima para ser inserido de alguma maneira no texto. Por isso que a gente sempre estrutura as nossas lives, né, do Enem Solidário Redação, começando pelos conhecimentos prévios. E agora vamos para um outro momento, que é falar sobre as áreas do conhecimento que envolvem a temática da empatia. Bom, como vocês já viram, né, a gente está discutindo aqui, é algo que perpassa todas as áreas do saber, porque está envolvido com o ser humano, né? É uma competência própria do ser humano e também evidenciada em outros seres vivos, nos animais, por exemplo, mas ela foi especificamente estudada inicialmente na psicologia, então é uma área que vocês podem fazer referência nos textos de vocês, porque, né, é um respaldo bem fundamentado. A biologia também vem estudando, né, essa questão da empatia nos seres vivos, né, em especial nos seres humanos, como que isso se desencadeia, como que se desenvolve, e agora, mais recentemente, a neurociência, sobretudo a neurociência aplicada à educação, à sociologia, né, às práticas sociais. Então, são 3 áreas do saber importantes, né, que vocês podem ter como referência para fundamentar o texto de vocês. Entretanto, se eu fosse listar todas as áreas que pudesse ter algum tipo de relação aí com a empatia, a gente ia ficar só listando, em função de ser uma competência ligada ao ser humano, né? Quando a gente fala de ser humano, é algo muito amplo, tudo passa por nós. Todas as áreas do conhecimento estão ligadas ao ser humano. Consequentemente, todas elas vão perpassar aí, a empatia pode perpassar todas elas. Mas, em essencial, essas 3 que têm aí a base das correntes teóricas, dos estudos, dos experimentos, ok? Muito bem. E aí, agora, vamos para aquele momento, melhor dizendo, que o pessoal fica, né, maior expectativa, que é quando a gente apresenta as teses e os argumentos que eles podem se utilizar na construção do seu texto. Então, para esse momento aí, eu fiquei pensando assim, sabe, Ribamar? Ai, que vontade de criar várias teses. Tinha que ser só 2. Mas, nossa, como que vontade. Porque, na verdade, toda essa discussão que a gente está tendo aqui agora, né, eu acho que ela é muito importante, porque sem informação a gente não consegue produzir um texto.
né? Porque às vezes o aluno fala assim, ai, professora, mas me dá uma luz aqui. Eu falo, meu filho, mas a luz é você ter, né? É você buscar as informações, vamos conversar então sobre isso para você ter uma luz, mas eu não vou te dar uma luz, né? Então, é importante a gente ler bastante, conversar bastante sobre as questões sociais, né? Sobre os temas sociais, sobre as áreas do saber, para que a gente tenha informações. Sem informação, não tem como escrever, né? E aí, eu fiquei com vontade de fazer, assim, várias teses, mas o Ribamar falou, são duas só. Então, eu centrei em duas, mas qualquer coisa a gente faz aí mais para frente outras. Então, vamos lá. Bom, a primeira que eu pensei foi em algo mais subjetivo, né? Pensando assim, no poder transformador da empatia nas relações sociais, nas relações humanas, né? Então, pensando aí muito nas práticas sociais do ser humano, do sujeito. Que é algo mais subjetivo, que a gente acompanha, que tem sido uma tendência do Enem, né? O Enem aborda muito esses temas subjetivos, assim. Então, é uma possibilidade. E aí, um primeiro argumento seria de dizer, e aí, na verdade, é um argumento e um contra, na verdade, ao mesmo tempo. Por quê? A ideia é de dizer que, atualmente, a gente tem vivido um momento de muita individualidade, né, nos últimos anos, seja pela possibilidade de lidar pela internet, pelos meios digitais, seja pelo medo da violência, pela desconfiança do outro. Então, há, assim, uma individualização muito grande das pessoas. Mas, por outro lado, num mundo que está cada vez mais conectado, cada vez mais globalizado, a gente também passa a ser mais dependente um do outro. Não só dependente do padeiro lá da padaria da sua esquina, mas dependente de alguém que trabalha lá na China fazendo algum produto, né? Que vai chegar aqui, que é um produto que eu preciso. Então, essa relação, ela é interessante porque ela é um argumento né, dobrado. Então, nós temos aí, estamos excessivamente absortos, né? Concentrados em nossas próprias vidas, para dedicar muita atenção a qualquer outra pessoa. Entretanto, né, ao outro lado da moeda, nós vivemos em um momento, em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais interdependentes. Então, nada mais importante do que desenvolver cada vez mais a empatia, para que a gente consiga sair desse estado de estar absorto, para conseguir ter uma boa relação, uma boa convivência com o outro. Então, esse seria um possível argumento para se dizer do poder transformador da empatia nas relações humanas. E o argumento seguinte, para esse mesmo tema, essa mesma tese, seria aí baseado num autor. Sobrenome é sempre muito difícil da gente dizer, né? Mas me parece que é Krishnamurti, uma coisa assim, que é a pronúncia do sobrenome dele. Mas sobrenome é sempre difícil, porque não adianta a gente querer traduzir, que você não sabe como que aquilo vai ser dito, né? Mas esse autor, ele é autor do livro que tem tradução já aqui no Brasil, é um livro que chama O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. Então, eu trouxe esse autor, né, com esse livro, que por si só já é um argumento de grande autoridade, de grande relevância, né, para o seu texto, e trouxe aí um pouco do que ele traz. Então, segundo o autor do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo que herdamos do século passado. Olha que argumento forte e que vem aí casar com o que foi dito anteriormente, né? Justamente aí articula adequadamente com o que foi dito no argumento anterior. Ou seja, como sair desse estado, né, de individualismo que a pessoa se encontra. E citando aí um autor. Então, eu acredito que são dois argumentos importantes para serem usados para se defender aí essa tese de que o poder transformador da empatia, ou de que a empatia tem grande poder, né, de transformar aí as relações humanas.
que você acha, Ribamar? O interessante porque a gente muitas vezes não entende que determinadas ações simples são transformadoras. E aí você falando o tempo todo na construção do argumento, eu estava me lembrando de uma aluna que não estava bem. Eu falei assim, eu posso te ligar? Ela falou, pode. Aí eu falei assim, me conta 2 coisas boas. Ela foi e citou. Acho que estava com a família e tinha feito alguma coisa. Eu falei, olha que legal, você está com seu pai, sua mãe, eu estou há 150 dias sem ver os meus pais. E ela começou a perceber que estava reclamando, digamos assim, à toa. E o foi mais interessante disso é que ela usou essa mesma estratégia com uma amiga, que também não estava bem, estava reclamando. E ela falou assim, olha, esse negócio aí é mágico, eu vou usar para o resto da vida. Então, assim, vejam como que uma determinada ação, né, você parar e pensar no outro, e tentar ajudar o outro, ela tem um poder realmente transformador. E hoje você começa, tô ótima. Eu tô ótima agora. Depois daquela nossa conversa, eu tô me sentindo muito bem, né? Então, acho que esses 2 argumentos mostram o quanto que ações mais simples, cada vez mais, são transformadoras. Sim, não, e é interessante que você falando isso, eu me lembrei de uma coisa. Eu sempre tenho o hábito de cumprimentar as pessoas assim. Às vezes eu escrevo e falo, você já vai estar rindo que você acha graça. Aí eu falo assim, oi, como você tá? Não, oi, fulano, como tá seu coração hoje? A pessoa que nunca viu isso toma um choque. Tipo, sim, como assim, né? Mas depois a pessoa acostuma, e eu acho engraçado que os meus amigos, eles passaram a me fazer essa pergunta. Eles falam, oi, Renata, como tá seu coração hoje? Então, assim, essa ideia assim, de que nesse oi, tudo bem, você tá preocupado com o outro, né? Sim. Você tá preocupado em saber como ele tá. Não é simplesmente um oi, tudo bem, frio, formal, proforme que você tá dizendo ali. Então, é isso, né? Esse impacto que a empatia traz para as relações humanas. E olha, a pessoa que eu citei acabou de mandar uma mensagem aqui no Telegram, dizendo que está assistindo a live. Aí está dizendo assim, perguntinha mágica. Contar 2 coisas boas, né? Que legal. Muito bom. Então, vamos lá. Partindo para a segunda tese, né? A tese B. A segunda. Aí, a segunda, eu pensei assim, bom, vou pegar algo mais concreto, assim, né? Mais objetivo. E aí eu coloquei assim, a empatia no trabalho contribui para a gestão de equipes? Então, olha, primeira coisa é compreender isso, do que a gente está falando? Das lideranças, né? É claro que a empatia é algo importante para todas as pessoas em qualquer lugar, né? A ser desenvolvida e a ter ações empáticas. Mas nesse caso dessa tese, né? Quando eu estou falando da empatia no trabalho contribui para a gestão de pessoas, eu estou falando aí do efeito do gestor empático, né? Do líder empático. E aí, também é uma proposta, né? É uma tese possível, embora eu acho que essa... Talvez, se vocês me perguntassem assim, qual que você acha mais a cara do Enem? Eu acho muito mais a tese A do que a tese B. Mas, para satisfazer o público, assim, os alunos, né, que a gente está acostumado, os alunos preferem escrever quando tem algo mais concreto, né? A liderança no trabalho, tem que ter uma coisa concreta. Quando é mais subjetivo, tem-se mais dificuldade. Então, assim, vocês vão ver a diferença de tratamento, né? Mas é importante a gente pensar. Então, nesse caso, pensando nas lideranças, a gente poderia focalizar aí na forma de trabalho atual. Então, por exemplo, nos dias de hoje, e com o modelo dinâmico de organizações que vivemos, não cabe mais um líder autocrático, altamente técnico, mas que não consegue se comunicar bem com seus liderados. É um exercício diário observar os membros de sua equipe e desenvolver habilidades... Peraí, vocês estão... Desculpa que eu mexi sem querer. E desenvolver a habilidade de ser empático com cada um deles. Então, olha, a gente está aí construindo um argumento amplo, falando das organizações, das empresas, né, dos lugares onde se trabalha, e de como os seus líderes, os seus gestores, de quais as características dos seus líderes, dos seus gestores, né, que são aí bem vistas
para que essa gestão seja uma boa gestão. E o argumento seguinte, que é o argumento número 2, ele já apresenta aí a neurociência, né, uma das áreas do saber aí que estuda a empatia, e aí apresenta assim: do ponto de vista da neurociência, a empatia pode ser construída e pode ativar o mesmo sistema neural de um ato de caridade. A ciência já demonstrou que há uma forte ligação entre a caridade e a saúde mental, e comprovou que quem a pratica tem menor propensão à depressão, à ansiedade e também são mais esperançosas. Colocando isso para o trabalho, o que contribui com maior produtividade no trabalho. Ou seja, você não vai ter um funcionário deprimido, ansioso, né? Você vai ter um profissional mais esperançoso. Então, ou seja, a ideia aí é que o líder, né, que ele desenvolva nele as ações de empatia e no seu grupo, para que seja um grupo cada vez mais produtivo e que essa produtividade pode ser fruto aí das boas relações das pessoas desse grupo. O que você acha, Ribamar? Eu estava justamente, né, voltando para o tema central, né, reforçando para quem está nos acompanhando, a empatia como competência fundamental para o convívio social. Então, quando você fala em convívio social, você não fala apenas dentro de casa, por exemplo, mas você fala do trabalho, né? Então, vejam como as duas teses, elas trazem essas duas possibilidades de você discutir, se desejar, né, sobre o poder transformador que a empatia tem nas relações humanas, e isso envolve todas as situações pelas quais a gente vive, ou pode trazer a discussão para a questão da produtividade, porque quanto mais empatia eu tenho, né, quanto mais eu consigo olhar o outro, né, ou compreender o outro, eu consigo, consequentemente, ser mais produtivo e, consequentemente, estar em situação de ansiedade, né, situações negativas, digamos assim, né? Então, as duas teses, elas podem, né, ser discutidas nesses dois parâmetros. Sim, sim. Essa foi a ideia, né, nesse momento dessa decisão da tese, né? Porque são várias possibilidades. Eu poderia colocar aí, por exemplo, a queimada no Pantanal, né? Embora a gente saiba que temas tão atuais assim não são próprios de serem adotados no Enem, né? Então, a questão é agora, o Enem já está saindo, a gente sabe que não é possível sair a questão do Pantanal. Mas poderia ser também uma abordagem para efeito de técnicas de produção de texto. E é isso que você disse. A gente pode tanto abordar a questão da empatia para o lado mais subjetivo, das relações, como mais prático, no sentido das nossas as práticas mesmo, da profissão, né, da ciência. Então, é importante a gente ter esse leque de informações. Então, são duas teses possíveis, poderiam ser várias, com os argumentos que também poderiam ser outros, né? Mas que esses são argumentos que a gente chama de argumentos de autoridade, né? Porque tem uma área do saber que sustenta, porque tem um escritor que fundamenta, porque tem uma citação direta, né? E isso tudo dá credibilidade para o seu argumento, né? Que articuladamente você vai usar para defender aí o seu ponto de vista, ok? E que é justamente aquilo que o avaliador, a avaliadora, né, espera que você minimamente tragam esses conhecimentos que foram construídos ao longo da sua formação. Então, a partir, né, desses conhecimentos prévios, né, que foram ditos tanto pela psicóloga quanto pela Renata, envolvendo a biologia, a psicologia, a neurociências, e a tese, os argumentos, né, levando para o aspecto das relações humanas e da questão da gestão, vamos pensar agora na proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção é uma tentativa, né, de propor uma sugestão aí para se resolver o problema. A proposta de intervenção, ela não ocorre desde as primeiras edições do Enem, não. E ela, né, veio mais depois, nas edições seguintes. Por quê? Entendeu-se que, além de saber se
se o candidato consegue argumentar sobre um determinado tema, se ele também é atuante o suficiente, se ele tem práticas cidadãs, né, suficientemente consolidadas para se propor uma solução. É mais ou menos aquela máxima assim, criticar só é muito fácil. Então, critique e proponha uma solução, né? Embora nem sempre a solução passe pelas mãos da gente diretamente, mas a gente precisa aí sugerir uma forma de resolver o problema. Então, isso é que é a proposta de intervenção. E, normalmente, a gente usa aí nessa proposta de intervenção alguém que vai realizar essa ação, né? Um meio pelo qual essa ação vai ser realizada, né? Como ela vai ser realizada, com que expectativa. Então, assim, é uma ideia aí de articular esses elementos. E aí eu coloquei duas possibilidades que a gente pode usar para sugerir aí um desenvolvimento, uma conclusão aí para essa questão colocada. E é importante pontuar, né, para o candidato ou para a candidata, que precisa ser uma proposta que seja executável, execuível. Não pode ser também uma utopia, né? Não pode ser uma coisa que não seja possível concretizar, digamos assim. Sim, não é que o aluno vai resolver, né? Não tem que ser pessoal. A resolução não tem que ser pessoal, mas ela tem que ser execuível. Então, ou seja, por isso que precisa ter lá quem que é o agente, qual que é o meio, né? Qual que é a finalidade, porque tem que ser algo possível de ser realizado. Okay? Bom, então, cada um desses trechos, eles são uma possibilidade de intervenção. A gente tem aí, precisamos reconhecer a empatia como uma força capaz de promover mudanças nos diversos meios onde atuamos. Podemos fazer esse exercício diariamente, em nossas famílias e em nosso ambiente de trabalho, melhorando nossas relações interpessoais. É importante também que as escolas se dediquem à formação humana de seus estudantes e oportunize a eles vivências que contribuam para o desenvolvimento do senso de responsabilidade consigo e com o outro, e que os conduza na adoção do papel de protagonista nas mudanças do mundo. Então, olha, isso vai ao encontro do que o Ribamar acabou de dizer. O primeiro trecho, ele é algo mais subjetivo, né? Ele está dizendo das próprias potencialidades aí, das próprias capacidades. E no segundo, já há algo mais objetivo, né? Quem pode contribuir? As escolas, né? Os professores, né? Essa formação humana nas escolas. E aí a gente fecha o texto, então, com essas duas possibilidades aí de intervenções, que tem um agente, tem uma finalidade, tem um meio pelo qual o problema pode ser solucionado. E o que fica fácil, né, de o aluno também, porque ele também sempre pede um detalhamento, né, de um dos itens. E o melhor é sempre o agente, né? Você pode falar da família, porque eu acredito que a família é o berço, né? E quando as famílias conversam, né, dialogam, elas conseguem tornar, né, ou pelo menos ser um caminho para as pessoas serem cada vez mais, terem mais empatia. E a escola, que é um dos principais locais, né, de formação do aluno. Então, você pode, no decorrer dessas duas propostas de intervenção, fazer esse detalhamento. Muito bom. Sim. Maravilhoso. É isso. E ainda usar a empatia nas nossas relações sociais reais, que é o mais importante. Isso é verdade. Bem, pessoal, então essa foi a nossa live de hoje do Enem Solidário Redação, falando sobre empatia. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente, né, a Renata por essa parceria, ela que, juntamente comigo e com o Samuel, todos nós, né, coordenamos o Enem Solidário Redação, que promove o compartilhamento de materiais didáticos feito por professores de vários estados, né? Tem essas lives que acontecem a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas, e tem vídeos também que a gente vai compartilhando. Todas essas informações vocês encontram na descrição do vídeo. Esse material que foi construído para a live de hoje também vai estar
na descrição, e vocês podem acessar depois, vocês podem utilizar, produzir o texto e pedir para o seu professor, sua professora, para um amigo, fazer a leitura a partir dessa sugestão. E aí, para terminar, vou deixar as palavras finais com a nossa convidada, a professora Renata Amaral. É isso, eu espero que tenha sido produtiva a nossa discussão de hoje, né, nesse tema tão importante que é a empatia. Reforço aí, uma das formas de se treinar aí, de se desenvolver as habilidades para escrever sobre esse tema em especial, é a gente passar a praticar isso no dia a dia da gente, né? E eu espero que tenha sido produtiva a nossa discussão e que vocês continuem participando do Enem Solidário, né, para que a gente possa contribuir e aprender e ensinar junto, né, para que todos consigam aí alcançar uma boa nota na prova do Enem, que é o que todo mundo deseja, né, que os candidatos aí estão todos ansiosos. E esperando que esse Enem aconteça também no momento mais adequado, né, do nosso país, que não passa por um momento tão bom, né. Então, assim, eu torço para que o Enem aconteça num momento melhor, e que vocês consigam todos se preparar bem, né, para chegarem tranquilos, preparados no dia da prova e otimistas, porque todos vocês podem conseguir, com certeza. Então, eu agradeço. Eu queria, antes de finalizar, só fazer um esclarecimento. Há uma demanda muito grande de intérpretes na nossa instituição, então, infelizmente, algumas atividades elas ficam comprometidas, mas a gente sempre tem pensado o máximo possível na questão da inclusão, mas, infelizmente, às vezes, por motivos superiores, vão além do que a gente gostaria, né? Mas eu sempre agradeço todos os intérpretes que já contribuíram. Às vezes, não é fácil estar aqui sempre às quartas-feiras, é live a todo instante, né? A gente sabe muito bem disso, mas a gente tem buscado contribuir da nossa melhor forma possível. Quero reforçar também os meus agradecimentos ao pessoal de Minas, que eu tenho um enorme carinho, pessoal de Belo Horizonte, o pessoal está aqui dizendo que você é uma excelente professora lá do Centro Pedagógico. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite, fiquem bem, tá? Busquem respeitar o isolamento social, a pandemia ainda não acabou, né? Se sair de casa, usem máscara, mantenham a distância, se cuidem, se protejam, principalmente vocês, as pessoas que vocês mais amam. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo.